Nesse vídeo, vamos falar sobre o problema de Dirichlet no semiplano superior. O problema consiste em determinar uma função φ que satisfaça a equação de Laplace no semiplano superior, considerando o eixo x como fronteira. Então, a nossa fronteira vai ser dividida a partir de um número finito de pontos, x1, x2, x3, reticências, xn. Esses n pontos dividem a nossa fronteira em partes menores, né? E a gente vai ter a condição inicial em cada uma dessas partes. Então, nós vamos considerar que nesse primeiro pedaço, φ é igual a um número k0. Nessa segunda parte da fronteira, φ é igual ao número k1. Na terceira parte da fronteira, φ é igual ao número k2. E por aí vai. E na nésima, na última parte da fronteira, que na verdade é a parte n mais 1, porque a gente começou no zero, a gente tem que φ é igual a um número kn. Então, esse é o problema de Dirichlet no semiplano superior. A resposta para esse problema já foi desenvolvida matematicamente a partir de propriedades físicas do problema. E a resposta para esse problema, a gente obtém essa expressão para a função φ de x, y. Vamos ver através de um exemplo como utilizar essa fórmula. O exemplo é o seguinte: resolver a equação de Laplace, ou seja, descobrir uma função φ que satisfaça a equação de Laplace no semiplano superior, porque y é maior do que zero e o x é livre. E a gente tem sujeito a condições de fronteira, que diz o tanto que φ vale quando a altura é zero, ou seja, no eixo x. Então, diz que vale menos 1, 1 e 4, dependendo da parte que a gente está da fronteira. Então, vamos fazer um desenho. Então, a gente tem aqui o ponto 0 e o ponto 2. São pontos que vão fazer papel de x1 e x2. O ponto 0 está aqui. Então, que seria x1. E o ponto 2 é o meu x2. Então, a gente tem três partes da nossa fronteira. A primeira, φ é igual a menos 1. Na segunda, φ é igual a 1. E na última, φ que é de amarelo, φ é igual a 4. Bom, e a gente quer resolver o problema no semiplano superior de determinar uma função φ que satisfaça a equação de Laplace com essas condições de contorno, né, que são condições em cima do eixo x. Então, a gente já tem a resposta para esse problema, que é dada por essa expressão aqui. O que vai aparecer nessa expressão? Basicamente, a gente tem que saber quem é K0, K1 e K2. K0 é igual a menos 1, K1 é igual a 1 e K2 é igual a 4. E x1 e x2, x1 é igual a 0 e x2 é igual a 2.
né, que são onde são marcados esses pontos. Então a gente sempre vai ter um valor de k a mais do que os valores de x, né, porque os x são pontos e 2 pontos fazem com que a gente tenha 3 pedaços do eixo x. 3 pontos vão fazer que a gente tenha 4 pedaços, né? Por isso que a medição de k começa com índice 0 e a medição de x começa com índice 1. Bom, e agora é só jogar nessa fórmula. Então a gente vai obter que φ de xy é igual a kn, n é o último. Então kn é igual a K2. K2 é igual a 4 mais 1 sobre π. Nós vamos fazer um somatório. O que esse somatório vai fazer? Vai fazer de i igual a 1 até i igual a 2. Ou seja, esse somatório só vai ter 2 parcelas. Quando a gente joga i igual a 1, a gente vai ter aqui K0 menos K1. K0 é menos 1 menos 1 vai dar menos 2 vezes argumento principal, porque é o arg com a letra A maiúscula, de z menos x1. x1 é igual a 0. Bom, como é um somatório, né? Mais, agora eu vou jogar na expressão do somatório k igual a 2. Então essa expressão aqui agora vai ficar K1 menos K2. K1 menos K2 é igual a 1 menos 4, que é igual a menos 3. Então, esse mais aqui eu já vou colocar menos, que é por conta do menos 3. Argumento principal de z menos x2. E x2 é igual a 2. Pronto, a gente já obteve uma expressão matemática para a nossa função φ. Menos 2, argumento de z, menos 3, argumento de z, menos 2. E esse argumento é um argumento principal. Bom, é desejável, inclusive para a gente enxergar as curvas de nível, que a gente consiga escrever a função φ em termos das letras x e y. Para isso, a gente vai precisar resolver o problema, que é determinar uma expressão para o argumento principal de um número complexo z no semiplano superior. Então, no semiplano superior, o número complexo z de coordenadas x mais e y pergunta: o seu argumento principal, em termos das letras x e y, no semiplano superior é descrito como? Bom, a gente sabe, se a gente chama o argumento principal de θ, a gente sabe que tangente θ é y sobre x. A nossa primeira tentativa é inverter a função tangente. Mas dizer que θ é a inversa da tangente de y sobre x não está correto, porque θ só vai coincidir com a inversa da tangente se a gente estiver no primeiro e no quarto quadrante. Porque a inversa da tangente só dá a resposta correta se a gente estiver no primeiro ou no quarto quadrante. Uma alternativa para resolver isso é, ao invés de trabalhar com a relação tangente de θ é igual a y sobre x, a gente trabalha aqui cotangente de θ, que é a inversa da função tangente, é x sobre y. E a cotangente é uma função trigonométrica que a inversa dela nos fornece o ângulo correto se o número estiver no primeiro ou no segundo quadrante, que é justamente o semiplano superior, que é justamente onde a gente está querendo. Então, o que vai funcionar aqui é a gente descrever o argumento principal, θ, como cotangente a menos 1 de x sobre y, não y sobre x igual é a tangente. Isso tudo porque o gráfico da cotangente, que é muito parecido com o gráfico da função tangente, mas o gráfico da cotangente ele está preso, pelo menos uma restrição onde é injetiva está preso entre 0 e π. Ou seja, a sua inversa vai estar correta
se o ângulo, se o número complexo tiver argumento entre 0 e π, que é justamente no semiplano superior. Bom, então nessa expressão aqui a gente pode substituir argumento de z, o argumento principal, por cotangente de x, cotangente a menos 1 de x sobre y. Então, a nossa função φ, a gente consegue escrevê-la em termos das letras x e y, menos 2 cotangente a menos 1 de x sobre y, menos 3 cotangente a menos 1. Aí, nesse caso, o número é x, é z. Nesse caso aqui é z menos 2. Z é x mais y menos 2. Então, a parte real é x menos 2 e a parte imaginária é y. Então, vai ser x menos 2 sobre y. X menos 2 sobre y. Pronto. Essa é a função φ de xy, que é a resposta desse problema de Dirichlet.